Graças a paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Irmãos, hoje eu fiquei com essa missão que sempre me deixa muito nervoso estar aqui na frente. Saulinho, semana passada, inclusive, falou, né? O quão difícil é pregar e ministrar a palavra aqui. E é um pastor de muitos anos de experiência falando isso. Então, imagina para quem não tem tantos anos de experiência, né? E é muitos anos mesmo, né, Saulinho, de experiência? Muitos anos. Enfim, eu pedi para Saulinho para a gente alterar a ordem hoje, especialmente. Porque o tema que eu vou trazer para a igreja hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, é sobre adoração. Então eu tenho uma expectativa de que o que a gente vai conversar aqui hoje interfira de alguma forma positiva na forma como a gente tem adorado aqui na igreja. E eu fiz essa alteração, essa inversão com o Saulinho, para que hoje mesmo a gente já tenha uma diferença, assim, a gente consiga alcançar outro patamar em nível de adoração e que a gente consiga colocar em prática de imediato o que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês hoje. Amém? Quem tiver com Bíblia aí, abra em João 4, capítulo 4, versículo 20. João 4, versículo 20. O texto da Samaritana. Quando se fala de adoração, geralmente a gente vai para esse texto, mas mesmo que eu fale algo que você já tenha ouvido antes, mas tem algumas coisas que talvez sejam novas para você também. E tem algo especial desse texto que Deus me revelou na noite passada. E eu espero poder passar para a igreja tudo que tem no meu coração. E, na verdade, eu oro a Deus para que eu não atrapalhe, humanamente falando, aquilo que Deus quer transmitir para a igreja, amém? Bom, vamos lá. No versículo 20, diz o seguinte: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aí, por enquanto. Bom, para começar, o que realmente é adoração? E de imediato, parece até um pouco clichê para alguns do que eu vou dizer, mas adoração não é música, tá? Então, por mais que a gente tenda a sempre pensar em adoração como o momento do louvor, ou o momento em que nós vamos para o nosso quarto, trancamos a porta, ligamos ali um louvor para tocar, começamos a orar, a gente faz sempre essa relação direta entre adoração e louvor, mas não necessariamente adoração é louvor, tá? Então, para começar, já desmistificando isso para alguém ainda que pensa que adoração é apenas louvor, não é. Na verdade, a palavra adorar, tanto no hebraico quanto no grego, ela significa prostrar-se. Então, é literalmente você se ajoelhar perante um Deus que é maior que você e se colocar de joelhos, basicamente isso. Então, adorar é simplesmente se prostrar diante daquele que é maior do que nós.
Só que no versículo 23, especialmente, Jesus diz o seguinte, que vem a hora, que na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a gente tem dois aspectos da adoração sendo declarados por Jesus aqui. O primeiro é espiritual, então é uma adoração invisível, totalmente espiritual, como o próprio nome já diz. É secreto, pessoal, mas também há a adoração em verdade, que a gente poderia traduzir isso da seguinte forma: é uma adoração em que ela se torna visível, ela se torna palpável. Então, não é apenas adorar em espírito no sentido de que você introspectivamente, ou no seu quarto trancado, você ali adora a Deus, mas essa adoração se torna visível a ponto de que é um testemunho real do Deus que nós adoramos, a ponto de que você expressa com a sua boca as orações, o louvor, e você dança, você pula, então você exalta a Deus não só com o seu espiritual, mas também com o seu corpo e com o seu intelecto. Inclusive em Mateus capítulo 4, verso 9, no texto em que Satanás está tentando Jesus, e um detalhe interessante é que Satanás estava no céu antes de cair. Então ele sabe muito bem o que é adoração, né? Algumas pessoas interpretam que ele era o grande anjo responsável pela adoração do céu. Alguns não vão pensar nisso, mas de qualquer forma ele estava no céu. Então ele sabe o que é adoração. Ele viu com seus próprios olhos e por algum tempo provavelmente estava assim também adorando a Deus. Então no versículo 9 Satanás diz a Jesus assim: se prostrado me adorares. Então esse é o padrão de adoração que existia no céu. E inclusive é redundante, né? Porque eu acabei de falar que adoração é se prostrar. Então, o Satanás diz para Jesus assim: se tu prostrado me adorares. Então ele está dizendo o quê? Se você prostrado no mais alto nível de humilhação e ainda se prostrar mais ainda. São dois níveis de prostrado aqui. Então a gente vê essa ênfase da Bíblia com relação ao que é adoração. É simplesmente se curvar ao Criador, aquele que nos criou, que nos deu a vida. E a pergunta que eu faço é baseado no texto em que diz que o Pai procura, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. E a pergunta que fica essa noite para você é: você é achado por Deus quando Ele procura? Se Deus fizer uma pesquisa lá no computador celestial dele e colocar assim, adoradores, o seu nome vai estar na lista? O seu nome vai aparecer no topo da pesquisa? Essa nossa adoração, a adoração que nós temos, e eu quero focar exclusivamente assim sobre como nós temos prestado culto a Deus nessa igreja, aqui, onde somos família, tá? Tem um nível da igreja como um todo, mas eu quero ser mais específico conosco aqui. A nossa adoração tem sido verdadeira ou ela tem sido uma adoração idólatra? E o que eu quero dizer com adoração idólatra? Em Êxodo 29, Deus dá ordens para o povo sobre como a adoração deve ser feita. Então ele diz que o povo tem que levar os novilhos, os cordeiros, e ele descreve detalhadamente sobre como ele quer que essa adoração seja feita. Detalhes, e detalhes, e detalhes. Você lê o texto, você vai ver muitos detalhes. E no capítulo 32 de Êxodo, 3 capítulos depois, o povo já estava fazendo bezerros de ouro para adorar. Então, assim, o ponto é: será se nós temos prestado culto a Deus, aquele que merece o culto, aquele que é o grande ponto, o ápice do nosso culto aqui? Ou será se nós temos adorado o culto? É isso que eu quero dizer aqui. Será se a nossa adoração tem sido pura e diretamente a Deus? Ou será que o culto tem sido o ponto da nossa adoração? E talvez já tenha chamado um pouco sua atenção o fato de eu ter alterado com Saulinho a ordem do culto. Mas é justamente isso que eu quero provocar vocês nessa noite. E se o Espírito Santo quiser fazer uma bagunça aqui, o quão aberto a isso você está? Porque muitas vezes a gente é pego, de certa forma, apegado, na verdade,
a como as coisas são, a liturgia. Tipo, se o louvor, se as músicas foram conhecidas para você, cara, louvor top. Se a palavra foi boa para você, cara, que culto impressionante. A palavra foi muito boa. Mas a gente esquece que o culto não é para nós. A gente esquece que o culto é para Deus. E a gente tem se perguntado se Deus tem se agradado do nosso culto. O fato é que nós temos adorado a Deus de uma forma completamente conveniente para o nosso conforto. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer para o lance do louvor, tá? Para o ponto do louvor. Para quem está aqui em cima e vê a igreja atualmente louvando a Deus nos cultos que a gente tem ministrado, metade está em pé, metade está sentada. Eu quero tirar disso pessoas que têm algum problema de ficar em pé e tudo mais, mas será se Deus, Ele não merece mais de nós? Será se aquele que te salvou da morte, que te deu a eternidade, será que Ele não merece mais de nós? Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Deus me quebrou ontem à noite, essa semana especialmente. Por isso, inclusive, eu passei a semana inteira planejando algo para o louvor aqui. O Saulinho sabe. Assim, a gente tem algumas dificuldades. A gente não tem uma bateria, a gente não tem um som de alta qualidade. Então, para quem toca, sabe as dificuldades que é, a estrutura que a gente tem e tudo mais. Então, eu pensei em algumas alternativas e cheguei a uma conclusão que poderia ser melhor a gente tocar com VS. Para quem não sabe, VS é como se fosse um playback, só que eu posso selecionar os instrumentos que eu toco. Então, já que a gente não tem bateria, eu estava conversando com o Nanal sobre isso, coloco a bateria para tocar, a gente vai ter um sistema de fone de ouvido para poder ouvir um clique, né, que é o metrônomo que fica ali batendo ali sem parar, e a gente vai poder tocar sem ter necessariamente os instrumentos, sem ter uma banda por enquanto a gente não tem. E eu me dediquei essa semana inteira a isso. Acabou dando errado. Sexta-feira a gente tinha marcado, né, Saulinho? De vir aqui fazer o som para colocar isso em prática e tudo mais. E Deus sabe o que faz, né? O Saulinho ficou preso no trânsito. Ele precisava me buscar lá em casa porque eu ia praticamente trazer todo o meu equipamento de casa para cá. Meu computador, enfim, tudo que eu tenho. Então eu precisava da ajuda dele e também para que ele tocasse aqui enquanto eu fizesse a mixagem, né? Ou seja, mexesse no som para deixar ele no melhor possível que eu pudesse entregar aqui para a igreja. Mas acabou dando errado, teve um acidente, né? Um acidente ali. Não sei a rua, esqueci o nome da rua, mas enfim, teve um acidente, ele ficou preso no trânsito, ficou tarde, ele voltou para casa, já estava cansado também. Acabou que deu tudo errado o que eu planejei a semana inteira. E ontem, quando eu estava preparando essa palavra, eu entendi o porquê. Deus quer levar essa igreja a um novo nível de adoração, de coração, sincera, que não dependa de métodos, que não dependa de músicos, de música. E se Deus quiser que a gente tenha um culto em que não haja música, como nós iremos adorar a Deus? Esse é o ponto. A gente consegue adorar a Deus sem música? Entendeu? Amém, irmãos? A gente consegue adorar a Deus sendo verdadeiramente cristãos aqui? Esse é o ponto. Se Deus quer fazer algo nessa igreja, Ele vai fazer, mas a gente tem que ser sincero na adoração, porque tudo depende dele, não depende de nós. O pastor Anderson Silva, que eu sigo muito na internet, ele falou uma coisa que me pegou nesse ponto também. É que, na verdade, em muitos momentos, a gente não ama fazer o que a gente diz que ama fazer. A gente ama ser visto fazendo o que a gente diz que ama fazer. Deu para entender? Muitas vezes a gente não ama adorar a Deus de verdade. Na verdade, a gente adora só para ser visto adorando.
O ponto é esse, é a sinceridade do nosso coração sobre isso. E eu fui confrontado por Deus também, porque, como eu disse a vocês, quando a gente está aqui em cima e a gente vê a imagem da igreja adorando, entre aspas, a gente se pega se cobrando também, porque, meu Deus, se eu sou líder de louvor, se eu sou ministro de louvor, e eu tenho uma responsabilidade, de certa forma, né, de conduzir a igreja à adoração, e ninguém está adorando como deveria, eu não sinto a presença de Deus. E Deus foi um pouco duro na resposta que Ele me deu, mas ao mesmo tempo me reconfortou, porque Ele tirou um peso das minhas costas. Ele disse para mim: e quem disse que você tem a capacidade de levar o povo a adorar? Quem disse que isso é problema seu? Cada um deles tem a própria responsabilidade com relação a isso. Então não se sinta culpado por isso. Mas ao mesmo tempo, não ache que os métodos vão levar a essa adoração acontecer. Então, o que eu quero dizer é: vocês, como igreja, são totalmente responsáveis pela sua própria adoração, pela sua própria intimidade com Deus. E por mais que às vezes o louvor aqui não agrade, mas aí é que está o ponto. E se não tivesse música, você não sairia daqui achando que o culto foi bom, então? Mas se Deus estivesse agradando do culto sem música, se Deus estivesse agradando porque vocês estão demonstrando a adoração verdadeira, o culto foi bom para Ele. Esse que é o ponto. Continuando aqui no texto, no versículo 25 de João 4. E esse foi o ponto que mais me chamou a atenção ontem e que mais me derrubou, por assim dizer. No versículo 25 diz: a mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí no 28, vamos pular para o 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Agora pode pular para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? E o que me chamou a atenção nesse texto aqui foi um simples fato. Eles pediram a Jesus que ficasse ali. E Jesus ficou porque eles pediram. E a gente não tem clamado pela presença de Deus aqui. Está entendendo? Se a gente pedir de coração, Deus vai descer. O céu vai descer para esse lugar. Mas a gente não tem pedido de coração. As palavras saem das nossas bocas, mas elas não alcançam o céu, porque tem sido apenas em vão. Mas eles pediram a Jesus: Jesus, fica mais. E ele ficou 2 dias. O Criador do universo, se você pedir para ele vir, ele vem. E se você pedir para ele ficar, ele fica com você. É o Criador do universo. E isso pegou muito para mim. Amém, igreja? Isso pegou muito para mim, porque na hora que eu li isso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi quando eu tinha uns 13 para 14 anos. Bom, eu era católico, né? Por volta de 2013 eu sempre fui católico. E minha mãe sempre me colocava em tudo que era da igreja, ela é muito católica mesmo, então ela me colocava fazer tudo que era de grupo de criança, de adolescente. E teve um grupo, na igreja católica tem vários grupos, então tem a renovação carismática, tem
Deixa eu ver. Tem... Obrigado, Felipe. Tem a renovação carismática, tem o concílio, tem as pastorais, então tem vários segmentos dentro da Igreja Católica, né? E um desses segmentos é o grupo Focolares, que, se eu não me engano, nasceu na Itália. Ele gira em torno de... Na verdade, foi uma fundadora, uma mulher, se chama Chiara, e gira em torno muito de amor mesmo. Eles falam muito de amor nesse grupo, né? E no ano, acho que se eu não me engano, foi em 2009, mais ou menos, 2010. Esse grupo Focolares lá de Lagedo, ele ficou responsável pelo meu bairro. No mês de maio, a Igreja Católica faz sempre o mês mariano, né? Então eles fazem terços e novenas nas casas e tudo mais, enfim. Não vou entrar na questão teológica do negócio, só quero contar a história. E aí, esse grupo Focolares ficou responsável, né? Da minha rua ali, da minha localidade. E foi aí que eu tive contato com um grupo de casas e tal. E o pessoal gostou muito de mim, assim, da minha família. E a líder do grupo que estava na minha casa, ela começou a me incentivar a tocar violão. E aí ela me cedeu a casa dela, porque o professor ia até na casa dela. E me cedeu um violão também emprestado para eu aprender. E ela começou a me incentivar e eu comecei a tocar. E em poucos meses eu já estava tocando com eles, assim, nas reuniões que eles faziam, né? E aí eu tive contato com o grupo Focolares e comecei a tocar também nas reuniões que eles faziam semanalmente. E conheci um cara chamado Claudemir. E ele era responsável por liderar um grupo de crianças e adolescentes que dentro desse negócio do Focolares se chama GEM. Então, assim, tem o GEM 2, o GEM 3, o GEM 4, que vai sendo por idade, assim, sabe? E eu fiquei no GEM 3, porque eu não sei como é que funciona mais, eu nem lembro mais. Mas eu fiquei no GEM 3, que era um grupo caseiro. Eu nem sabia, eu vim pensar nisso essa semana, assim, pô, eu já participei de célula, eu nem sabia. Era um grupo caseiro na casa dele, Claudemir, então ia eu e mais um monte de criança, adolescente lá. A gente lia a palavra, tocava louvores também. E à medida que o tempo foi passando, esse cara, Claudemir, ele foi ficando bem mais importante para mim, porque ele era um cara diferente das pessoas que eu conhecia, assim, sabe? Ele se importava com a gente demais e tal, e ele era super pra cima. E ele já tinha passado por uma tragédia grande, pois ele tinha perdido a esposa dele num acidente de carro, e a esposa dele estava com a bebezinha que tinha acabado de nascer, recém-nascida, e as duas faleceram no acidente. Mas ele tinha 2 filhos, tem 2 filhos, na verdade. Tinha 2 filhos. E os 2 filhos também faziam parte do grupo, apesar de que o nosso era masculino, né? E o feminino também. Mas ele, mesmo passando por essa tragédia, por esse... que foi pesado pra caramba na época pra igreja, porque... a família dele é muito respeitada em Lagedo, é uma família de renome, assim, tipo, eles trabalham com casa de farinha, então ele tinha um certo respeito, era conhecido na cidade, então impactou demais essa tragédia da mulher dele. Mas ele era um cara que, apesar de tudo, sempre foi muito feliz, assim, ele parecia sempre estar feliz, ir pra cima. E, enfim, teve um dia que teve um aniversário dele. E eu não lembro mais como foi esse dia, mas eu sei que eu acho que teve que me levar em casa. Eu tinha, acho que 13 anos. Ele me levou em casa para eu pedir aos meus pais para ir para esse aniversário, que seria em uma chácara à parte, assim, distante. E eu lembro da cena que ele me levou. Solinho sabe como é minha rua, né? Tipo, na rua do meu pai. Tem um portão, né, para entrar. De frente tem um lava-jato, tem um portão bem grande também. Meu pai fica ali sentado de vez em quando. Pronto, ali onde meu pai fica sentado ali. Bom, eu desci do carro, ele me deixou ali naquele portão. Eu desci do carro, fui em casa, pedi aos meus pais, eu acho que eu tinha que pegar alguma coisa também. E no que eu voltei, eu vi a cena dele sentado. A gente tava sozinho, eu tava só eu e ele, né? Ele sentado na calçada me esperando, sabe? E aí... eu pensei assim, caramba, bicho. Um cara tão respeitado na cidade, assim, tão importante, sabe? Tão amado pelas pessoas e tal.
E hoje é o aniversário dele, é o dia importante para ele. Tem um monte de gente lá na chácara, um monte de gente lá que ama ele, que quer estar com ele, sabe? E ele poderia estar lá agora, tipo, curtindo o aniversário dele, mas ele está ali sentado, me esperando. E aí eu me senti tão importante naquela hora, sabe, especial, que eu nunca tinha me sentido daquele jeito. Poxa vida, velho, nunca fui tão amado. Enfim, esse cara se tornou importante para mim. Dentro da igreja católica tem a crisma, né, que é a confirmação do batismo, segundo os católicos. E aí nessa crisma é como se você aceitasse Jesus ali de forma consciente. E você tem o padrinho também, então eu chamei ele para ser meu padrinho, entendeu? Enfim, na teologia católica, o padrinho é como se fosse um segundo pai, né? Os padrinhos são um segundo pai, segunda mãe. Então eu escolhi, sem pensar muito, foi ele a pessoa escolhida, né? E pouco tempo depois, ele teve uma complicação, ele teve que fazer uma cirurgia do coração e ele veio a falecer. Mas eu nunca esqueci dele sentado. E é por isso que esse texto me pegou muito, porque se eu me senti tão importante vendo um cara ali, que é igual a mim, me esperando, só porque ele tinha a importância dele na cidade e tudo mais. Quando eu li aqui que Jesus ficou 2 dias, porque eles pediram. Espere Jesus. Não tem como, irmãos, a gente continuar adorando como a gente está adorando, não. Eles pediram para Jesus ficar e ele ficou 2 dias. O quanto nós temos clamado por essa presença de Deus? O quanto nós temos pedido para ele ficar com a gente? Quando a gente vem prestar culto a Deus. A gente tem sentido a presença dele aqui? No verso 41 diz, de novo: muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E dizia uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Senhor do mundo. Irmãos, nós às vezes, nós não cremos na manifestação de Deus pelas experiências que nós temos. Nós cremos pelas experiências que os outros dizem que tiveram com Ele. Mas a gente não precisa, a gente não tem que acreditar em Jesus apenas pela experiência de outras pessoas. Como eles disseram aqui, nós cremos agora porque nós mesmos ouvimos dele, as palavras dele. Então a gente às vezes crê pelo que a pessoa testemunha pra gente, por outra pessoa que viveu experiências grandiosas com Deus, e a gente, poxa vida, glória a Deus, que grandioso, mas a gente não vive as coisas. É bonito ver as pessoas falando as experiências, mas a gente não vive. Mas eu creio que Deus nessa noite tem convidado a gente para ter essas experiências com Ele. Amém? Porque a gente precisa aprender a louvar, a engrandecer a Deus, a adorar, com a expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. E a gente não tem tido essa perspectiva. No livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que a brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém? Tem gente esperando há muito tempo cura em determinadas áreas da vida aqui, seja física, seja emocional, seja espiritual. Talvez todos nós estamos esperando alguma cura. Só que a gente às vezes espera essa cura e não faz nada para que isso aconteça. No caso aqui fica claro de que a cura veio quando a presença de Deus estava clara e visível. Mas a gente não tem clamado pela presença de Deus. Então como é que a cura vai vir na sua vida se você não se coloca na presença de Deus? Porque adorar a Deus nos dá o pleno conhecimento de quem Ele é. E a gente se torna aquilo que a gente adora. Então se a gente entende quem Deus é plenamente, a gente acaba se tornando cada vez mais parecido com Ele. Inclusive, o propósito eterno, né? Uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus. O final é para a glória de Deus. A finalidade da igreja, o fim de todas as coisas, é que um dia estaremos adorando a Deus eternamente. A Bíblia vai acabar. Vai chegar um momento em que não vai ter mais Bíblia, porque Deus já está na nossa frente. Jesus é a nossa Bíblia, vai ser Ele. Não vai ter livro de papel necessariamente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia tem um fim. A igreja tem um fim também. Porque a igreja vem nos edificando, é um corpo, mas que um dia vai ser entregue nas mãos do noivo. E eternamente a gente vai estar adorando a Ele. Mas assim, a igreja como nós conhecemos agora, ela vai ter um fim também. Tudo isso aqui vai ter um fim. Por mais que o Saulinho falou naquele dia lá no workshop lá na IABV, que o louvor, a adoração, o ministro de louvor não necessariamente é um dos 5 ministérios biblicamente falando, mas os 5 ministérios, eles estão formando a igreja para que um dia todo mundo seja adorador no nível eterno. Então, no fim das contas, mesmo que não esteja lá como algo biblicamente falando, o louvor a Deus é a grande finalidade de tudo isso que a gente tem feito. Inclusive, para ilustrar isso, em Apocalipse capítulo 4, se puder colocar aí, só. Vamos ler o capítulo inteiro agora. Foi desse texto que veio a música Canção dos Glorificados, né? Bom, depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo. Disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante a um cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono,
ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Bom, os 24 anciãos, existem algumas interpretações com relação a isso, mas a mais aceita é que eles representam tanto o Velho Testamento quanto o Novo, né? Seriam 12 patriarcas do Velho Testamento com os 12 apóstolos do Novo. Então, nós temos aqui, eles têm coroas, então a gente pode entender que é a parcela da igreja que será coroada por Cristo para reinar com Ele. Eles têm autoridade para reinar com Cristo. Mas o que mais me chama a atenção é que, olha, eu não sou ainda, espero ser um dia, eu não sou um dos 24 anciões. Tu és alguém? Não, né? Acho que nenhum daqui ainda é. Espero que um dia todos nós sejamos parte desses 24 anciãos aqui. Enfim, mas se os 24 anciãos, que são, vamos dizer assim, o mais alto escalão do que a igreja já poderia apresentar a Jesus em todos esses milênios de existência da igreja, de 2000 anos de igreja, e até mesmo, como está junto aqui o Velho Testamento, então, de 6.000 anos em média, de existência do planeta Terra, das pessoas que foram abençoadas por Deus e são igreja. Nós temos aqui o mais alto escalão dessas pessoas. E essas pessoas, o texto diz aqui no verso... Cadê? No verso 10. Essas pessoas estão sentadas em tronos ao redor do maior trono, que é o de Deus. Mas mesmo assim, elas se levantam do trono e elas se prostram diante de Deus. Então, se eu não sou um dos 24 anciãos, se os 24 anciãos, que são o mais alto escalão, estão se prostrando diante de Deus, eles ganharam o trono, ganharam o direito de reinar, têm a coroa, estão diante de Deus. Como diz Paulo, completaram a carreira, né? Ganharam a coroa. Mas ainda assim, isso ainda não importa para eles, comparado ao que está na frente deles. Então, eles se levantam do trono e se prostram a Deus, clamando por Ele, para toda a eternidade, e tiram a coroa de suas cabeças e colocam em seus pés. Quando a gente adora a Deus, a gente tem saído do trono do nosso coração, a gente adora a Deus e pede a Ele realmente para tomar o controle das nossas vidas, ou a gente quer só que Ele faça o que a gente quer? A gente tira a coroa da nossa cabeça e coloca aos pés de Jesus? Porque a gente tem coroas, né? A gente foi salvo. Então a gente já tem algo precioso que a gente ganhou dele, através da graça dele. Então, mas a gente não pode se achar por isso. A gente precisa tirar essa coroa e botar nos pés dele, porque é ele que é o rei da glória. Então, se eu não sou um dos 24 anciãos, e os 24 anciãos fazem isso, eu não tenho direito nenhum de me sentir livre para decidir não adorar a Deus em algum momento da minha vida. Vocês estão entendendo? E outra, no verso... Cadê? No verso 8, falando dos 4 seres viventes, no final do verso diz: não tinham descanso nem dia nem de noite, proclamando. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos descansados. Mas os seres viventes, os 24 anciãos, todos aqueles que estão ao redor do trono de Deus, vendo a glória dele face a face, eles não têm descanso. E a gente ainda acha que pode descansar. A gente acha que pode vir para a igreja, porque a gente vem para um culto adorar a Deus. Esse é o ápice da gente estar reunido aqui, porque para ensino, necessariamente, a gente pode aprender no grupo caseiro, nas células.
A gente pode andar com alguém que sabe mais que a gente, vamos dizer assim, que nos ensine, com um pastor, com um discipulador. Então, ensino, a gente pode ler a Bíblia, que é básico. A gente pode simplesmente pegar a Bíblia e ler e crescer também, em ensino, em aprendizado. Mas o ápice do culto aqui é a adoração, como igreja, sendo um corpo unidos aqui em torno de Jesus. Esse pequeno ensaio da eternidade é o ápice do culto para Deus. Porque Ele está vendo, como eu falei agora mesmo, um pequeno ensaio do que a gente vai fazer por toda a eternidade. Só que a gente vem para o culto e a gente não tem isso na cabeça. A gente acha que o culto é para a gente. Que a gente tem que sair daqui bem, feliz, se sentindo bem. A palavra de conforto sempre e tal. Mas o que a gente tem que fazer aqui é prestar louvor e adoração a Deus. Mesmo que você saia daqui se sentindo um lixo, mas você tem que sair com a certeza de que você deu o seu melhor para Deus. Amém? Eu falei sem ler, eu acabei percebendo que eu já terminei tudo que eu escrevi aqui. Mas, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tinha para falar. Deus realmente quer fazer algo novo nessa igreja. Eu creio e Ele tem colocado sonhos em nossos corações. E eu creio que esse lugar ainda vai ser um lugar de referência em termos de adoração, em termos de louvor, em termos de muita coisa que a gente pode fazer. Mas o cerne de tudo isso que eu estou falando é que a gente precisa ser sincero. Que a gente precisa adorar a Deus de verdade, sem preguiça. Se a gente saiu de casa para cá, para vir para cá, para adorar a Deus, então que a gente faça isso com a maior energia possível que a gente pode oferecer a Ele. Isso às vezes vai implicar em ficar de pé por mais tempo, e isso incomoda, incomoda. Mas é disso que se trata uma batalha. Batalhas nunca foram confortáveis para os homens de Deus na história da igreja, na história de Israel. Então, se a sua batalha é vencer o seu comodismo, então lute. Mas Deus precisa, Ele quer, não que Ele precisa necessariamente, porque Ele é Deus, mas como o texto diz, Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Então, vamos entregar a Ele isso. Amém? Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Espero que eu não tenha atrapalhado o Espírito Santo, porque eu sou falho, então às vezes minhas palavras podem não ajudar muito, mas que Deus coloque no coração de vocês um pouco do que eu falei, que saiam com alguma coisa daqui, que a gente possa ser uma igreja diferente a partir de agora em termos de adoração, de louvor, que a gente possa se entregar de coração a Ele, porque Ele nos deu tudo. E o mínimo que a gente pode fazer é dar tudo para Ele. Amém?